Para gravar. Boa noite, pessoal. A reunião é nossa, né? Vamos fazer junto aí o estudo de hoje, dando sequência ao Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade. Hoje, a partir da questão 811, né? Então, só para recapitular essa parte da 811, a gente está conversando a respeito da desigualdade das riquezas, né? Então, é engraçado porque quando a gente vai estudar a Lei de Igualdade, a gente precisa estudar, consequentemente, as desigualdades. Porque a gente sabe que no mundo ainda de provas e expiações, as desigualdades elas existem. É só a gente olhar para fora, né? Assim, olhar para o nosso, fora da nossa janela que a gente já vê ali as desigualdades. Pessoas passando com carros luxuosos, outras passando a pé. Pessoas com um apartamento de 5 suítes, outras morando na rua. Pessoas se alimentando de iguarias, enquanto que outras nem se alimentam direito. Então, essas desigualdades, elas existem, não tem como negar isso. Agora, obviamente que não só fica restrito ao âmbito religioso, mas também enquanto sociedade, a luta por essa diminuição das desigualdades. Então, não é um interesse apenas espiritual, né? Não, pode ser que algumas pessoas até finjam isso, mas a bem verdade é que a gente gostaria de uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menor discrepância, né, dessas desigualdades. Só que será que isso é possível, né? Ou como que seria isso possível? Então é mais ou menos a linha que Kardec vai abordar, porque essa desigualdade ela não nasceu hoje, né? Na época de Kardec também existiam as desigualdades, e também não vai acabar amanhã. Então ele pergunta na 811 se será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas. Então ele quer saber o que é, ou se já existiu, né? Ou se será possível essa igualdade absoluta das riquezas, né? O que a gente pode entender como riqueza, né? Talvez essa abundância de recursos, os bens materiais, esses ativos financeiros ou o capital, né, acumulado aí por indivíduos, por empresas, por nações, que vão representar ali o poder de compra, o valor econômico, né? Então, essas riquezas aqui, ela inclui ali essa parte de dinheiro, de propriedades, não está abordando aqui a parte de bens imateriais, né, que a gente poderia pensar em termos de riquezas na saúde, no conhecimento, paz de espírito. Não, ele está se tratando de uma questão de soma de recursos, né, de bens materiais que nós temos. Então, é interessante porque os espíritos dizem não, bem claro, né? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. Ou seja, essa igualdade absoluta das riquezas, de todos terem a mesma quantia ou a mesma parte, não é possível. Por quê? Porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, cada um de nós, podemos perceber, possuem as suas próprias faculdades e seus próprios caracteres. O que seriam essas faculdades do indivíduo, né? Que a gente pode imaginar. Cada um de nós carregamos conosco as nossas próprias bagagens, né? As nossas próprias capacidades, as nossas próprias potências ou habilidades mentais, emocionais, intelectuais, que nós possuímos para processar as informações, para interagir com o mundo, para agir sobre si mesmo. Então, por exemplo, pode acontecer um fato e esse fato ser interpretado e atuado de diversas maneiras por cada um de nós. Às vezes a Cida vai receber uma informação, ela vai processar e agir de um jeito, o Valdemar de outro, o Sulimar de outro, o Pedro de outro. E dentro disso, por que que cada um faz de uma forma? Porque a gente carrega conosco não só as experiências que nós aprendemos nessa vida, das faculdades que nós fizemos, dos estudos que tivemos, das experiências que vivenciamos, como também carregamos conosco a bagagem anterior a essa encarnação. E isso tudo vai desabrochar e vai mostrar como nós vamos agir mediante a isso. Então, essas faculdades, esses caracteres, impedem que, com todos nós,
utilizamos a riqueza, né, ou a posse ali da mesma forma. Então, se a gente pega um recurso, né, e isso eles deixam claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Se eu pego assim, 1 trilhão, vou dividir entre a sociedade. Cada um, ao receber aquele recurso, aquela partilha, vai ter uma necessidade. Então, uns vão usar para multiplicar aquilo ali e fazer de uma parte que ele recebeu, vamos pôr, de R$ 100, fazer aquilo virar 200, 300, 1.000. Outros daqueles R$ 100 vão ser gastos com uma alimentação, outros vão ser gastos com bobeira, ou seja, cada um de acordo com a sua necessidade momentânea e com o seu discernimento sobre o que aquela moeda ou aquele recurso representa, vai direcionar para a sua necessidade. Então, essa diversidade faz com que a gente nunca alcance essa igualdade absoluta das riquezas, como algumas correntes filosóficas propõem, ou partidos propõem, né, como se fosse a base ali da sociedade. Então, a gente percebe que esse pensamento já é, na verdade, um pensamento fracassado, assim, não tem como funcionar, né? E como desdobramento da pergunta, ele diz assim: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então são pessoas, né, ele diz, olha, tem pessoas e homens aqui na sociedade que acham que a cura, né, dos males da sociedade é essa igualdade absoluta das riquezas. O que vocês têm a dizer sobre isso, né? O Kardec pergunta aos espíritos. E aí eles dizem, são sistemáticos esses tais ou ambiciosos cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, eles deixam claro, né, que assim, esses homens ou essas correntes filosóficas, ou esses falsos profetas, né, como Jesus alerta lá no Sermão Profético, no capítulo 24 de Mateus, na verdade, são sistemas que não vão funcionar, porque são sistemas que, na verdade, refletem as nossas imperfeições morais. Então, a princípio, aparenta-se ser boas ideias, aparenta, né, ter por trás bons princípios, quando, na verdade, são correntes filosóficas ou ideias de homens que, por detrás, estão cheios de ambição ou cheios de inveja. Então a gente percebe que, na verdade, isso ainda é fruto da nossa imperfeição moral. Essas pessoas não fazem por mal, ou elas não tentam isso por mal. Talvez falte ainda uma questão de falta de autoconhecimento, né? De entender o que está por detrás daquela decisão. Porque nós tomamos e agimos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Mas a verdade é que por trás de cada decisão que a gente tem, existe uma crença por detrás, existe um pensamento, existe um sentimento. E de acordo com esse pensamento e com esse sentimento, eu tomo as atitudes que eu quero tomar. Então, essas correntes ideológicas, como diz aí o Edu, elas na verdade nascem dos pensamentos daqueles indivíduos. E esses pensamentos, a gente tem que ter cuidado, esses sentimentos a gente tem que ter cuidado para se autoconhecer, para ver se não é de fato algo genuíno ou se é algo que ainda é fruto da nossa imperfeição. Então, qual que é o conselho que os espíritos nos dão em relação, se a gente quiser ter uma sociedade mais igualitária? É combater o nosso egoísmo. Essa é a nossa chaga social. Então, quando nós combatermos o nosso egoísmo, por consequência, essa desigualdade das riquezas diminuirá. Então, se eu quero diminuir a desigualdade das riquezas, eu não tenho que lutar pela igualdade absoluta das riquezas. Eu tenho que lutar pela diminuição do egoísmo. Percebe que são questões completamente diferentes? Então, a finalidade, vamos dizer assim, o objetivo é um só, é a desigualdade das riquezas. Eu quero diminuir isso, quero que todos tenham ali as condições. Só que, qual que é a ferramenta que eu vou fazer isso? É pegar aquele que tem trocentos milhões de reais e repartir igualmente entre todas as pessoas? Ou eu vou fazer com que cada um trabalhe moralmente para combater o seu egoísmo e, consequentemente, diminuir? Então, essa é a proposta dos espíritos, porque eles nos deixam claro nessa 811 que essa igualdade absoluta das riquezas ela é impossível.
Alguma dúvida, pessoal? É uma questão bem atual, né? Essa parte, né? Essa corrente ideológica. Então, é uma questão importante aí, né? Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Celinha. A gente vê isso no próprio planeta, né? Como as coisas são distribuídas, as características geográficas de cada terra, né? De cada segmento, de cada país, como elas são diferentes. Cada um tem alguns elementos em abundância e outros em escassez. E o outro vai ter. Né? Então, o objetivo é a compensação, é o intercâmbio, a cooperação. Né? Exatamente, assim. Por isso que a gente vê, né? Igual você comentou aí no início da gratidão, de tantas coisas que a gente tem. Cada país e cada indivíduo possui ali a sua capacidade de produzir algo que para o outro vai ser útil, né? Enquanto que a gente não tem uma habilidade ali, que a habilidade do outro vai suprir a nossa necessidade. Então, esse espírito de fraternidade e da lei ali de fraternidade é que faz com que a gente também não consiga ter tudo igualzinho, porque é um convite a perceber e a formar essas famílias espirituais no sentido de um ajudar o outro, né? Esse é o grande objetivo. Eu não quero ser igual ao outro, eu não quero ter o que o outro tem. Eu quero fazer com que nós possamos nos ajudar mutuamente e, enquanto família, enquanto sociedade, a gente possa progredir, né? Então, a gente tem que ter cuidado aí com essas ideologias e ter muito claro, assim, como que nós podemos melhorar a sociedade que a gente vive, né? Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário? A gente vai ter outras questões aqui também que vão continuar nessa temática, né? Na 812, ele diz assim: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Então, aqui ele já vai para um outro aspecto, porque antes, como a gente disse, a pergunta dele era restrita ao âmbito material, né? A igualdade das riquezas. Agora ele já vai para um outro aspecto. Será que a gente consegue ter um bem-estar igualitário, vamos dizer assim, todas as pessoas se sentirem bem? E o que que são esses aspectos principais do bem-estar que a gente possa pensar aqui em conjunto? Então, se a gente está encarnado, a parte física é importante para eu me sentir com bem-estar. Então, por exemplo, um corpo adequado, adequado que eu digo assim, dentro do peso, sem maiores problemas, tudo funcionando ali direitinho, um corpo saudável, vamos dizer assim, né? Um sono adequado, a nutrição adequada. Então, desse ponto de vista físico, isso envolve o bem-estar. A partir do momento que eu estou com o meu sono regulado, que eu me alimento bem, que eu estou com um corpo saudável, eu posso falar que eu sinto bem-estar. Mas o bem-estar ele não fica restrito apenas nesse campo físico. Ele também está ligado, por exemplo, ao campo mental e emocional. Então, será que eu hoje estou até com o meu corpo físico tudo funcionando beleza, mas como é que está a minha saúde mental? Como é que está a minha inteligência emocional? Como que eu consigo manejar o meu estresse? Será que eu estou sendo resiliente nas questões que estão aparecendo para mim? Então, essa parte mental também conta. A parte social, vamos dizer assim, né? Então, não basta eu ter uma parte emocional boa, um corpo físico bom, tudo certinho, mas se eu não tenho uma conexão social, conexão significativas e um senso de pertencimento. Então, se eu tenho amigos, eu tenho uma família, eu tenho contato com outras pessoas, por exemplo, no centro espírita, eu faço parte aqui de um grupo de estudo, então, esse sentimento de pertencimento, de amizade, de ter contato com outras pessoas, também são muito importantes para o nosso campo do bem-estar. Então, além disso, também entra a questão, obviamente, financeira, que também é importante para o nosso bem-estar, mas, sobretudo, a parte espiritual, né? Então, como estão os meus propósitos? Eu estou seguindo ali no meu planejamento espiritual? Eu estou conseguindo desempenhar aquilo que foi proposto para mim e que nós conseguimos, junto com os nossos guias e mentores, desenhar? Então, o bem-estar a gente percebe que é uma questão bem ampla, né? Bem mais ampla do que a parte das riquezas
que ele havia tratado na questão anterior. Então ele diz: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? E os espíritos dizem: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que o perturba. Então, olha só que coisa interessante, né? Essa resposta deles é bem bonita, porque a natureza é assim, né? Na natureza tá tudo equilibrado, assim. Se a gente não fizer nenhuma lambança, fica tudo equilibrado. A própria natureza vai se equilibrando em termos de estações, em termos de dos próprios animais, os que vão sobrevivendo, os que vão conservando, ou seja, há um equilíbrio, mesmo que a gente ache que há em alguns momentos um caos ou um certo estresse, mas são parte, né? São as estações necessárias que vai a natureza passando, o verão, o outono, o inverno, a primavera. Então há o tempo de seca que a gente pode olhar as árvores, achar que estão mortas e não vai dar fruto. Daqui a pouco vem o verão, daqui a pouco elas estão floridas novamente, daqui a pouco estão dando os frutos, ou seja, são partes das estações. Agora, quando a gente traz essa resposta para o nosso dia a dia, a gente percebe que o bem-estar está muito relacionado à capacidade de ser útil. Quando a gente viu lá no livro dos Espíritos, na parte da lei do trabalho, eles perguntaram assim, como que a gente pode considerar o trabalho, o que que é o trabalho, né? E os Espíritos deixam claro, o trabalho é toda ocupação útil. Então, todas as vezes em que eu estou sendo útil a outra pessoa, eu estou trabalhando. Agora, eu consigo ser útil para outra pessoa fazendo coisas que, por exemplo, eu não gosto. Então, vamos supor que eu não gosto de cozinhar. E aí chegou aqui uma pessoa para poder se alimentar. Eu posso ir lá, posso fazer um ovo, posso fazer um macarrão, posso fazer o que for. Eu estou sendo útil para outra pessoa? Estou sendo útil, com certeza. Mas se é uma coisa que eu não gosto, eu tô só sendo útil e tá tudo bem. E nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta. Tem vezes que a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta. Mas o mais importante é que eu tô sendo útil. Só que quando a gente pega do ponto de vista social e ampliando ali para um cenário macro, né, de cidades, de países e do nosso planeta, a gente percebe que cada um vai ter uma aptidão diferente. Então, se a gente se reúne para poder fazer uma confraternização, por exemplo, alguns vão falar assim: nossa, eu sou um desastre na cozinha. Não me coloca para fazer nenhum prato porque não vai sair nada. Enquanto outros vão dizer assim: nossa, eu adoro cozinhar. Se eu puder fazer uns pratos então para a gente comer, eu vou ficar feliz da vida. O outro vai falar assim: maravilha então, porque eu adoro lavar os pratos. Então, enquanto você vai fazendo a comida, eu vou lavando as panelas, eu vou deixando tudo limpo, tudo arrumado. Ou seja, duas pessoas ali com aptidões diferentes, gostos diferentes, conseguem se reunir para fazer aquilo que é útil e importante a todos e que todos se sentem bem por estar fazendo aquilo que eles mesmos gostam. Então, quando eles dizem essa resposta para nós, é para que a gente perceba que o bem-estar está muito relacionado em como que nós utilizamos o tempo na nossa vida. Porque o tempo é uma ampulheta que vai passando. O nosso tempo de encarnação está só diminuindo. E a maioria das vezes nós utilizamos esse tempo com coisas que nem são úteis e que nem nós nem gostamos também. Olha que coisa. Então ele chama a atenção para que a gente procure, né? E se o ser humano não fosse tão bagunçado, estaria cada um conseguindo desempenhar aquilo que tem maior aptidão, aquilo que tem maior gosto, né? Que é mais aprazível, e consequentemente estariam todos felizes. Mas por que que isso não é possível? Por causa da nossa condição moral, a gente perturba esse equilíbrio. E aí, consequentemente, a gente acaba sendo obrigado a fazer coisas que não gosta, a ter profissões que não gosta, a usar muitas vezes o tempo de forma que a gente não gostaria, né? Então, aqui a gente está falando a respeito, né, muito do trabalho, né? Os espíritos puxaram a resposta para esse caminho. Se a gente parar para pensar aqui, né, tirando aí os aposentados,
Se a gente falasse assim, olha, e fizesse uma pergunta aqui no grupo de estudo, se o dinheiro não fosse o problema hoje, você continuaria trabalhando com o que você trabalha? Com a mesma carga horária, com a mesma profissão, com as mesmas coisas? É uma pergunta a se pensar. Talvez a maioria fosse dizer que não. Às vezes falaria assim, se o dinheiro não fosse um problema, eu faria outra coisa, eu faria o campo das artes, me dedicaria só ao trabalho voluntário, enfim. Alguns não falariam assim, não, eu continuaria sendo professor, eu continuaria tendo esse tipo de trabalho. Então, cada um tem uma certa aptidão, cada um tem um tipo de gosto, né? E para fechar essa 812, na pergunta A, ele diz assim: será possível que todos se entendam? E eles dizem: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, essa lei de justiça, é óbvio que justo é só Deus, né? Então, é ele que vai saber ponderar a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só. Aqui a gente acaba separando, né? Essa lei de justiça, essa lei de amor, essa lei de caridade, e não consegue nem ser justo, nem amoroso, e muito menos caridoso com as pessoas. Agora, a partir do momento em que esse senso de justiça começar a aparecer, aí a gente começa a entender melhor o nosso relacionamento e o relacionamento perante a sociedade, né? Algum comentário, pessoal? Não? Então vamos. 813, para fechar esse assunto. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Essa é uma pergunta delicada, né? Porque, assim, quantas e quantas vezes nós já não vimos, por exemplo, em trabalhos voluntários, às vezes a gente encontra uma pessoa, uma família que está passando por uma situação muito difícil. Aí vai, ajuda, dá a cesta básica, ajuda ali as crianças, arruma às vezes um guarda-roupa, uma cama que estava estragada, coloca os filhos na escola, consegue assim reorganizar a vida para a pessoa continuar seguindo. Mas daqui a pouco, essa pessoa às vezes se perde novamente, acabou com tudo e já está na miséria novamente. E aí, como é que fica a responsabilidade disso, né? Tem pessoas que, por sua própria decisão, por começar a usar drogas, por exemplo, por escolhas equivocadas ao longo da vida, acabam caindo na miséria. E a miséria, na verdade, o que que a gente pode entender ali como miséria, né? Então, o conceito mesmo de miséria é essa pobreza extrema, né? Essa total falta de recursos que vão levar aí, consequentemente, à carência, a um sofrimento, né? Então, é uma parte muito ruim essa questão da miséria. E aí os espíritos perguntam, né? Como é que a sociedade fica perante a isso? Será que tem alguma responsabilidade disso a sociedade? Mesmo sendo decisões ali pessoais que fizeram com que a pessoa caísse na miséria? E aí os espíritos esclarecem, certamente, ou seja, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre, é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, talvez num primeiro momento para a gente possa parecer até um contrassenso, né? Poxa, a pessoa que fez as decisões dela, ela usou do livre-arbítrio, ela fez as suas escolhas, foi por aquele caminho. Muitas vezes nós alertamos, aconselhamos e ainda assim ela decidiu ir adiante, tá na miséria e agora a culpa é nossa. A sociedade, né, tem uma responsabilidade, melhor dizendo, tira essa palavra culpa, né? A sociedade tem uma responsabilidade pelas decisões daquela pessoa? E os espíritos dizem que sim. Nós, enquanto sociedade, temos responsabilidades pelas pessoas que estão na miséria. Olha que coisa, né? Celinha. Pedro, juntando essa 813 com a 812A, a gente faz uma eu pelo menos estava fazendo uma reflexão aqui. O que é a lei de justiça? Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem.
E aí a gente vem pensando sobre essas pessoas que estão à margem, né, da sociedade por razões diversas. E se nós fôssemos um deles, o que a gente gostaria que fizessem por nós? Então, às vezes, a gente tem que se colocar mesmo. E se eu fosse um desses andarilhos aí na rua, uma dessas pessoas que caiu na drogadição, que eu gostaria que alguém fizesse por mim? E aí estou me lembrando também, né, da obra do José Raul Teixeira, né, que tem uma ONG que recolhe, né, em Niterói, crianças, filhos de moradores de rua, para que eles não fiquem nas ruas com esses pais, até que tenha, lógico que não sei como isso é feito, não sei o procedimento, mas já há uma preocupação, né, nesse sentido. Eu me lembrei desse ato e pensei, falei, e se nós fôssemos filhos, crianças, filhos dessas pessoas e tivéssemos na rua? Que gostaríamos que fizessem por nós? É só uma reflexão. E é muito oportuna, né? Porque quando a gente coloca no lugar do outro, o nosso paradigma muda completamente, né? O nosso ponto de referência muda. Shine. Boa noite, pessoal. A Celinha foi muito feliz em se colocar, né, no lugar. A gente precisa desse trabalho, de se colocar no lugar do outro, aonde ele estiver, especialmente se a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas que precisam mais, né? Agora, é uma dica, uma sugestão. Eu vi no YouTube uma entrevista que o padre. É um padre que ajuda pessoas carentes. Eu esqueci, acho que é Lancelotti. Ele deu essa entrevista para o André Trigueiro. É maravilhoso, gente, ele contando as situações de rua que ele presenciou. Ele fala que ele mais aprende do que qualquer outra coisa. E as pessoas não estão lá porque querem. Muitas vezes, falta de oportunidade, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que as condições não são iguais para todo mundo. E é maravilhoso. Então, quem puder, assista. É muito bom mesmo. Um abraço para vocês todos aí. Show de bola, Shine. Muito bom. Eu queria só chamar a atenção aqui também para uma parte aqui da resposta dos espíritos, porque a gente já viu que a sociedade ela tem responsabilidade por essas pessoas estarem nessa condição, só que o que ele chama a atenção aqui é que nós, enquanto sociedades, temos a responsabilidade de velar pela educação moral dos membros. E muitas vezes o que nós enxergamos na sociedade quando parte, né, quando tem essa, deixa eu só desligar aqui. Pronto. Muitas vezes quando nós vimos da sociedade uma certa preocupação das pessoas em relação a estarem nessas condições de miséria ou de estarem em condições aí nas ruas e tudo mais, muitas vezes a gente só se preocupa, quando se preocupa, no aspecto intelectual, né? No sentido assim, poxa, vamos oferecer um curso para essa pessoa, vamos arrumar um lugar para ela morar, vamos dar uma oportunidade de emprego, e tudo isso é muito válido e muito oportuno. Mas será que nós estamos pensando em educar moralmente aquelas pessoas? Como é que a gente vai conseguir fazer a educação moral delas para que elas compreendam o que de fato precisa mudar e aí elas conseguem sair daquela situação? Porque senão a gente fica fazendo só um trabalho paliativo, né? Então, eu tiro a pessoa ali da rua, levo para um local, tento fazer alguma coisa ali, mas se o interior não é corrigido, se aquilo que tem como motivador daquelas decisões dela não for corrigido, é questão de tempo para ela voltar a ter os mesmos hábitos e cair na mesma situação. Então, muitas vezes, enquanto a sociedade e enquanto até mesmo os órgãos públicos e as assistências, né, vamos dizer assim, governamentais, ficam muito restritas aos campos políticos, ideológicos e intelectuais, mas a gente precisa transcender isso
e tratar a causa realmente, né? E a causa são as nossas imperfeições morais. Então, é isso que tem a sociedade que se preocupar, né? Em fornecer ali um alimento necessário para a transformação moral do indivíduo. Muito bem. Vamos então para outro tema? Acho que esse daqui ficou bem claro, né? Já estava estudando na semana passada também, enfim. Então, as provas da riqueza e de miséria. Hoje no almoço, assim, eu estava quieto lá, aí estava só escutando o pessoal falar. Aí estavam lembrando da época em que eram crianças, assim, o pessoal devia ter, sei lá, uns 40 anos. Aí estavam lembrando na época de criança, como é que eram as brincadeiras, o que que eles jogavam, não sei o quê, nananã. Aí uma lá tava falando assim: ah, na minha época de criança, tinha um jogo que a gente colocava lá os três profissões que a gente queria seguir, os três nomes de pessoas que a gente gostaria de casar, os três condições financeiras que a gente teria. E ela tava brincando assim: em todas as vezes que eu jogava esse jogo, eu sempre saí que eu seria pobre. E isso me acompanha até hoje. E aí eu estou lembrando disso aqui agora porque a gente está falando sobre as provas da riqueza e da miséria. E isso são questões que todos nós vamos passar, tanto as provas da riqueza quanto as provas da miséria, né? Então, Kardec entra nesse assunto perguntando aqui: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e aos outros a miséria, para experimentá-los de modo diferentes? Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, por óbvio, as experiências que nós temos quando somos ricos, quando somos poderosos, são completamente diferentes do que quando somos miseráveis, né? Do que quando estamos ali na miséria. Então, se eu sou rico, muitas vezes isso pode excitar ali a minha vaidade, a minha presunção, o meu orgulho. Eu posso ter tudo à minha disposição, assim, eu poderia estar agora, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, poderia estar viajando ao invés de estar aqui fazendo uma palestra com vocês. Então, a riqueza e o poder, eles vão me dar oportunidades e experiências diferentes do que uma situação ali de pobreza e de miséria. A grande questão é que numa encarnação eu posso ao mesmo tempo vivenciar a miséria como a riqueza. Nós sabemos e conhecemos pessoas ali que é, vivenciaram quando na infância, situações pobrérrimas de não ter o que comer direito, de não morar num lugar muito ruim e por mérito, por trabalho, alcançar condições materiais muito boas aqui no final da encarnação. Ou o contrário, pessoas que nascem ali em berço de ouro, que têm tudo do bom e do melhor, que têm uma grande é, fortuna, vamos dizer assim, mas que com o passar do tempo e com as escolhas que vão fazendo, acabam se tornando ali miseráveis, né? Então, por que que tudo isso acontece? Por que que Deus permite a isso, né, essas provas da riqueza e da miséria? Para que a gente possa experimentar de modo diferente e entender como nós vamos reagir a cada situação dessa. Então, é o que nós havíamos comentado. Se Deus não tem privilegiados, se Deus criou simples e ignorante todos nós, significa que cada um de nós passaremos por essas provas. Porque ele não escolheu alguns só para vivenciar as provas da riqueza, enquanto que outros só para vivenciar a prova da miséria. Não. Todos nós passaremos por elas, para que a gente possa ver como reagiremos e, se tivermos êxitos, vamos avançando nessas questões. Agora, o que vale salientar aqui também da resposta dos espíritos é que essas provas, sejam elas da riqueza ou da miséria, foram previamente escolhidas por nós, junto aos nossos anjos protetores, antes da reencarnação. Então, pode ser que antes de reencarnar, o Pedro conversou ali com o mentor dele e falou assim: olha, dá a oportunidade de nessa, por exemplo, passar pela pobreza, passar pela riqueza. E eles juntos ali chegaram nessa conclusão e vão passar ali por essa situação. Ah, então é todo espírito que tem condição de escolher a prova que ele vai passar? Não,
Não é todo espírito, depende da nossa condição espiritual. Tem alguns espíritos que simplesmente a prova da riqueza ou da miséria vai ser imposta para ele naquela encarnação. Por quê? Porque é igual um filho. Um filho, às vezes, ele vai querer escolher as coisas, mas ele não tem a capacidade de discernimento para escolher o que é melhor para ele ou não naquele momento. E aí os pais vão chegar e falar assim: não, você não tem escolha, agora é isso e ponto. Você vai comer, você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso que eu estou mandando, porque eu sou seu pai, e vai ser isso e ponto final. Quando nós já temos uma condição espiritual melhor, a gente pode opinar, a gente pode estar livre para poder falar assim: olha, quem sabe nessa encarnação não passo pela miséria, quem sabe nessa encarnação não passo pela pobreza, enfim. Então, somos nós que muitas vezes escolhemos essas provas, e o que eles ainda não chamam a atenção é que a gente escolhe o que vai passar e muitas vezes sucumbe tanto pela prova da riqueza quanto pela prova da pobreza. Então a gente escolhe o que vai passar e ainda assim não é capaz de sustentar a decisão, de passar com honraria, de manter ali os bons propósitos. Então a gente tem sempre que se perguntar, né? Poxa, qual é o aprendizado dessa lição? Como que eu posso me portar mediante isso? Como que Jesus agiria? E se fosse o outro que estivesse passando por o que eu estou passando, como que eu faria? Como que eu gostaria de fazer? Então, tudo isso é importante para que a gente perceba, né, em que situação nós estamos e nos relembrar que muitos desses compromissos fomos nós mesmos que solicitamos aos nossos guias e mentores para poder passar, né? Algum comentário, pessoal, sobre essas questões da riqueza, da miséria? Todo mundo calado hoje? Só ouvindo. Bom, 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Qual que vocês preferem passar, gente? Vocês querem passar pela riqueza ou pela desgraça? É engraçado isso, né? Que assim, eu não sei vocês, mas se eu pudesse escolher, eu queria da riqueza, obviamente. E provavelmente já escolhi muitas vezes ela e já dancei também, né? Mas eles dizem assim, olha, qual que é a mais terrível? Eles dizem, são no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, assim, se tá faltando as coisas, a gente só reclama, né? A gente se queixa contra Deus, contra a providência divina em tudo. De, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho como pagar, não tenho como fazer, não tenho como ir, não tenho como proporcionar isso para o meu filho. Então, gera uma revolta, uma ingratidão, uma raiva, uma queixa contra Deus e contra a providência divina gigantesca, né? Então, é difícil a gente suportar tudo isso e ainda assim perseverar na fé, né? Perseverar na bondade divina, enfim. Enquanto que a riqueza vai incitar a gente a fazer tudo quanto desejo, vamos dizer assim, né? A usufruir de tudo com muito excesso. E a gente sabe que quando o homem não é ponderado, quando o homem não tem bom senso, acaba se deixando conduzir por esses excessos e, consequentemente, vai colher os frutos desses excessos mal cabidos, né? Edu. Boa noite a todos. Por esse ponto de vista, a gente tem que ser muito grato em ser classe média, né? Já me parei pensando, poxa, como isso é um tremendo de um privilégio. Tudo bem que, né, às vezes numa fase da vida falta alguma coisa, né? Tem uma situação, por exemplo, meu pai, ele chegou a sustentar 11 pessoas vindo de Rio Novo, né? A família que teve, foi uma família muito abastada de avô ali, mas, né, quando chegou para o pai dele já complicou. O pai dele foi para uma cadeira de rodas, meu pai sustentou 11 pessoas, né? Deu herói, né? Eu até me emociono em falar disso. Então, imagina a dificuldade que ele passou, depois ele conseguiu, passou para um concurso, deu ali, trouxe a família para Juiz de Fora e foi ali, digamos, ascendendo a classe média, né? Eu tive esse privilégio de estar na classe média graças a ele, ao esforço dele.
E gratidão a Deus por isso, né? Que a gente está nesse nível que é um meio termo que não passa por esses excessos. Já é um grande privilégio, né? Sem dúvida, Edu. Assim, ter esse olhar assim já faz com que a gente seja rico, né? De mesmo que não seja considerada riqueza, a gente já começa a ser rico. Mas quando a gente entra nessa questão, né, da riqueza e da desgraça, acho que vale depois o estudo lá das questões 715, 716, acho que é isso mesmo, do Livro dos Espíritos, quando eles falam da necessário e supérfluo, isso aí, ó. Aqui, ó, quando eles falam aqui do necessário e do supérfluo, como pode o homem conhecer o limite do que é necessário, né? Então, o que é o necessário ali para a classe média, ou para ser considerado pobre, ou que é para ser considerado rico, né? E eles dizem, aquele que é ponderado conhece por intuição. Então, quando a gente tem a ponderação, a gente conhece o limite do necessário pela intuição. Só que muitas vezes, só através das nossas experiências é que a gente vai reconhecer que passou do que era necessário. E aí entra, né, o abuso ali da riqueza, porque vai incitar todos os excessos, né, que eles estavam falando ali. Então, a gente reconhecer o que é realmente necessário para cada um de nós, o que é necessário para sobreviver, e aquilo que já está começando a excitar, né, das nossas vaidades, das nossas necessidades, daquilo que realmente transcende, aí a gente, opa, não é por aí. Porque imagina só, hoje, se a gente parar para pensar, quem aí teria disposição primeiro de sustentar 11 pessoas, né? Só que se a gente parar para pensar, hoje a gente fica assim, não tem como eu ter 11 filhos, porque eu tenho que matricular no inglês, ele vai ter que ir no xadrez, ele vai ter que fazer natação, vai ter que fazer aula de manhã, de tarde, de noite, enfim. E antigamente não tinha essa necessidade, era outra situação. Então, assim, é óbvio que é um exemplo desponderado, mas a gente precisa entender ali o que é de fato excesso, o que é de fato necessário, porque dentro da nossa felicidade, que está em relação à questão do bem-estar, que foi trabalhada ali anteriormente, os espíritos perguntam, depois a gente vai estudar ali na 930 e poucos, sobre se é possível a gente ser feliz aqui na Terra, e eles passam por 3 pontos. O primeiro ponto, eles respondem, da necessidade, da questão material é a posse do necessário, e da vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a posse do necessário é essencial para a nossa felicidade. Por quê? Porque não está falando que a gente precisa ter uma mansão com 5 suítes, mas também ninguém vai ser feliz na miséria. Por isso que é uma responsabilidade da sociedade combater a miséria. Porque não é possível ser feliz sem se alimentar. Não é possível ser feliz sem ter um lugar para morar. Isso é necessário para a nossa condição. Então, é nosso dever e responsabilidade lutar por essa situação, né? Mais alguém, pessoal, quer comentar dentro dessas questões? Bom, vamos ver a última aqui, então, acho que dentro desse assunto. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Então, assim, o rico ele pode ter diversas tentações, né? Assim, tem dinheiro para poder fazer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser. Mas, por outro lado, se tem muito dinheiro, também tem muita possibilidade de ajudar, né? É igual o povo que fica falando, não, se eu jogar na Mega Sena e ganhar na Mega da Virada, eu vou montar um instituto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou doar muita coisa. Mas, muitas das vezes, tá preocupado assim, não, primeiro eu vou viajar, primeiro eu vou ter que pagar minhas contas, vou ter que, né, acabar com essas dívidas, comprar uma casa nova, aí o que sobrar, aí eu ajudo, né? Então, assim, quem tem muito dinheiro tem, consequentemente, muitas oportunidades, muitas tentações, mas também tem muita oportunidade de fazer o bem. Só que aí os espíritos dizem, é justamente o que nem sempre faz. Então, assim, eles têm muita possibilidade de fazer o bem, mas nem sempre faz. Por quê? Porque torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam.
e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Então, assim, antes até de eu passar a palavra aí para Camila, a gente pode analisar a gente mesmo. Nosso primeiro emprego, às vezes a gente ganha ali, sei lá, um trocado, meio salário mínimo, um salário mínimo. Pra gente que não ganhava nada, acha uma maravilha, né? Nossa, que coisa boa, tá sobrando, aí compra um monte de coisa, compra umas coisas que queria, não sei o quê. Passa um tempo, aquele salário já ficou apertado. E a gente fala assim: não, se a gente ganhasse 2 salários mínimos, aí daqui a pouco consegue um emprego melhor, consegue uma promoção, tá ganhando os dois salários, começa a ganhar os 2 salários mínimos. Só que daqui a pouco esses dois tornam-se necessário 4, daqui a pouco esses 4 tornam-se necessário 8. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Então a gente não tem um número que assim, chegou ali, tá bom. Não, a gente quer sempre mais. A gente não sabe se satisfazer com o que tem. É aquela ânsia, né? O tédio de possuir e a ânsia de querer mais. Então a gente fica flutuando nisso tudo aí. E isso é fruto da nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Camila. Pedro, isso lembra muito daquele ditado, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Porque a pessoa ela vai ter mais condição, mais conforto para si, mas também vai ter uma condição muito maior de ajudar o outro também. E aí é que está a grande prova. Porque esses dias eu não lembro em que livro que eu li, em que um espírito pediu para que encarnasse sem condição financeira para possibilitá-lo de ter uma evolução maior, a chance dele evoluir, porque nas últimas vidas ele se perdeu com tanto dinheiro. Então ele perguntava se era possível ele não vir com rico para que ele pudesse ter a chance de, talvez assim, ele conseguir alcançar a evolução que ele não conseguiu na última vida. Esse exemplo aí foi ótimo, né? Que você deu para ilustrar aquilo que eles falaram ali na questão, né? Que muitas vezes a gente pede para vir nessa situação, porque em outras encarnações a gente estava tentando, e como tem essa questão, por exemplo, aí, da riqueza, acaba deixando se levar, né? E acaba perdendo as oportunidades ali para poder progredir espiritualmente. Então, se a riqueza está concentrada nas mãos de umas pessoas, né? Se algumas possuem mais recursos que as outras, cabe a elas saber melhor distribuir isso, né? Então, é uma prova também que essas pessoas passam para ver até onde vai o seu desprendimento, até onde vai a sua entrega, até onde vai a sua capacidade de amar. Então, é, e é importante também, outro dia eu estava vendo uma discussão dessa na internet, porque, por exemplo, as maiores pessoas, as maiores riquezas do mundo, né? Hoje a gente tem o Elon Musk aí como o homem mais rico do mundo. Só que a riqueza dele, ele não tem lá trilhões de dólares na conta bancária, né? Isso tudo é empresa, em situações que ele não consegue liquidar, vamos dizer assim, para poder distribuir isso. Mas, por outro lado, a empresa dele, quantas milhões e milhões de pessoas estão empregadas, né? Quantos benefícios as empresas conseguem distribuir para que todos nós podemos ter uma vida melhor, uma condição de viver nessa situação. Então, o que nós podemos trazer de lição para dentro de nós é o seguinte: ninguém é tão pobre que não pode fazer nada, e ninguém é tão rico que não pode pedir ajuda, né? Então, está dentro da nossa capacidade de desprendimento. Se hoje eu posso doar um pacote de arroz de 5 quilos, é um pacote de arroz de 5 quilos que eu vou doar. Se eu posso doar 5 carretas com um pacote de 5 quilos, eu vou doar 5 carretas com um pacote de 5 quilos. Então, é desprendendo desse pouco que a gente vai, de fato, crescendo espiritualmente para ser reservado essas necessidades maiores, né? Então, se eu começo numa tarefa, que eu começo pequenininho, a partir do momento em que eu vou correspondendo àquela expectativa, vou cumprindo ali os meus deveres, maiores oportunidades serão me dadas e, consequentemente, maior vai ser essa cobrança, entre aspas, vamos dizer assim, né, que você comentou. Então, é um crescimento paulatino que nós vamos tendo ao longo dos cumprimentos dos nossos deveres, né? Muito bem. Vamos ver o comentário de Kardec, então, para a gente fechar esse tema. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes
são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então é exatamente isso que a Camila comentou, né? Quanto maior e mais poderoso ele é, mais obrigação ele tem e mais meios ali de escorregar também ele tem, né? Aqui ele também comenta a respeito da autoridade, que nós ainda não havíamos comentado, como é difícil ser autoridade, né? Como é difícil ser, por exemplo, chefe de outras pessoas, estar em posições, não de subalternidade, né? Mas de orientação ali de outras pessoas. Porque eu posso usar dessa autoridade para simplesmente mandar e arrumar um monte de inimizades, vamos dizer assim, né? De faltar com a caridade, de faltar com o entendimento, de abusar dessa posição apenas porque eu tenho um rótulo ou um título ali de coordenador, de supervisor, de chefe, de patrão, ao mesmo tempo que quando a gente está do outro lado da moeda e eu estou ali como empregado ou como subalterno, seja lá a posição que for, mas em termos de inferioridade, eu preciso dar o exemplo, né, de ser um bom funcionário, de ser compreensivo, de ser respeitoso, de fazer o melhor por aquela pessoa. Então, você vê, são as mesmas funções, mas que tem dois lados, né, que a gente tem como dever de ser e fazer de acordo com a posição que nós nos encontramos nesse momento. Então, o Kardec ainda continua dizendo: Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, Deus experimenta os pobres pela resignação. A resignação a gente se lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obediência e resignação. Consentimento da razão e consentimento do coração. Então, ser resignado é ter a capacidade de continuar, de manter a fé, mesmo mediante as dores e as dificuldades. Agora, o rico, ele vai ser experimentado ali pelo emprego que dá aos seus bens, né? Como que ele se utiliza dos recursos que ele tem. Se é só para o seu bem-prazer, para o seu conforto, para a sua ascendência, e também para o seu poder, né? Como que ele usa a influência que ele conquistou, como que ele usa o poder que ele tem sobre as pessoas. Então, Kardec finaliza o texto dizendo: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus, com essa fala, ele não estava condenando a riqueza e o poder em si, mas sim ao apego e todas as paixões que nascem quando nós nos afeiçoamos muito mais pela matéria, pela riqueza, pelo poder, em detrimento do nosso crescimento espiritual e da vida verdadeira, que é a vida no mundo espiritual. Então, em todo momento, nós devemos sempre combater a essas paixões que nos aprisionam à matéria e nos ir nos desprendendo dessas situações, deixando, portanto, de lado toda a vaidade, todo o egoísmo, toda a ambição, toda a ganância, né? Que nos prendem e nos aprisionam aqui nessa parte material. Então, é isso, Celinha. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Fique à vontade, Celinha. Eu quero. Então, fique à vontade. Seguinte, a gente vê, né, como as tentações mesmo são enormes. Você abre a internet e vê um mundo de anúncios, convidando as pessoas a comprarem. Outros mostrando viagens maravilhosas. E aí vai, né? Se você não tomar cuidado, você se embrenha nesse mundo da fantasia. E esse é o perigo da matéria, né? Das tentações da vida material. Em relação ao poder também. Aquele que tem várias pessoas para lhe servir, ela pode fazer um mau uso desses serviços. Ela pode criar constrangimentos. E aí vem uma série de situações
que a gente vai presenciando às vezes. Então, assim, o risco da queda é muito grande. Então, a riqueza e o poder realmente, eu entendo que são as provas de maior risco. Talvez não sejam as mais difíceis, não, mas as de maior risco para a queda, nossa, né? Na reencarnação. E aí a gente tem a beleza física também, né? A inteligência, a pessoa que se sobressai, porque inteligência, dependendo da forma como ela é utilizada, ela se transforma em poder. O abuso do poder religioso. Então, vem um monte de poderes, né, que podem colocar as pessoas em risco. Por isso que a vigilância é muito necessária. É isso que eu queria comentar. Muito bom, com certeza. Reunião é sua, Celinha. Aqui da nossa parte, a gente finaliza aqui nesse tema. É nossa, né, Pedro? É isso. A reunião é nossa. Então, Pedro, muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos vocês que